Estudo Bíblico Neemias 9. Esse capítulo é um dos muitos que dão um resumo da história de Israel. É uma oração, como também 1 Crônicas 16, de 7 a 22, e os Salmos 78, 105 e 106. Os discursos de Estevão e de Paulo também dão uma síntese da história nacional. Atos 7, versos 1 a 50 e 13, versos 16 a 25, a fim de revelar o plano de Deus para com seu povo, despertando-o assim a fé e a obediência. Verso 1. Após a festa dos tabernáculos, o povo pôs de lado sua alegria e regozijo a fim de reconhecer diante de Deus, de maneira pública, a profundeza de seus pecados, com jejum e pano de saco, sinais externos de confissão e pesar de coração. Joel 2, versos 15 a 17. O gesto de terra sobre a cabeça completava a expressão de tristeza e arrependimento. 1 Samuel 4:12, Lamentações 2:10. Verso 2. A confissão das iniquidades dos pais não é para o perdão dos pais, pois a confissão tem que ser pessoal, mas é para exortar os filhos a evitarem as mesmas transgressões. Ver Êxodo 20, versos 5 e 6, Daniel 9:16. Verso 4. No estrado dos levitas, semelhante ao púlpito de capítulo 8, verso 4. Verso 5. Levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus. Agora os levitas exortavam o povo a se lhe juntarem na confissão de pecado que vem a seguir. Versos 5 a 37. Nessa oração de louvor, os levitas se dirigem a Deus em favor do povo, exaltando-o como Criador, verso 6, e Redentor, versos 7 a 12, legislador e disciplinador, Salvador e Juiz, versos 13 a 31. Confiando na fidelidade e na aliança de Deus, eles pediram que a sua aflição fosse ouvida, versos 32 a 37, em preparação para a renovação da aliança, verso 38. Verso 7. Tu és o Senhor, o Deus. Segue-se um apanhado da história de Israel, desde os dias de Abraão até os dias de Neemias, destacando-se o amor e as bênçãos de Deus, contrastados com a infidelidade do povo que se afastara de Deus. É uma forma de reconhecer que também os sofrimentos descritos adviriam da desobediência à lei de Deus. Versos 9 a 13. A oração prossegue. Vendo a aflição do seu povo, Deus o redimiu e guiou, dando-lhe os seus mandamentos. Verso 14. Sábado. Talvez a referência aqui não seja ao sétimo dia, descrito no quarto mandamento, Êxodo 20, verso 8, mas sim ao descanso do Senhor. Em hebraico, sábado e descanso são a mesma palavra, Shabat. Verso 15. Pão dos céus é o maná descrito em Êxodo 16:15. Jesus Cristo também fez desse título um símbolo de si mesmo, pois vindo dos céus, ofereceu-se a si mesmo como comida espiritual para todo aquele que nele crer. João 6, versos 31 a 35. Da mesma maneira, a rocha que descedentara os israelitas no deserto foi mais uma revelação da pessoa de Jesus Cristo. 1 Coríntios 10, 4. Versos 16, 17. Nossos pais não deram ouvidos. Há aqui a primeira confissão de pecados. Verso 17. Levantaram um chefe. Ver Números 14, versos 1 a 4. Contrastando com a infidelidade de Israel, está a fidelidade de Deus com o juramento a Abraão. Versos 8 e 15. E Esdras 9 e 13. Verso 18. A graça de Deus brilha ainda mais e com esplendor quando é justaposta aos pecados de Israel, pois sua misericórdia se revela. Romanos 9, versos 22 a 24. Versos 19 a 21. A proteção contínua dada por Deus no deserto
não foi por causa da obediência de Israel, mas pela própria compaixão de Deus, originada na sua promessa a Abraão, versos 7 e 8. Verso 23. Como as estrelas do céu. Essas palavras estão citadas na promessa original que Deus fizera a Abraão e seu cumprimento registrado em 1 Crônicas 27, 23. A referência mostra a abundância da graça de Deus em cumprir fielmente suas promessas. E isso é um exemplo para o povo de Deus também cumprir fielmente suas promessas. Crer, obedecer, adorar, seguir, amar e aprender. Êxodo 24, versos 1 a 11, Deuteronômio 6, versos 1 a 17. Verso 25. Gozaram as bênçãos, mas esqueceram-se da fonte, desprezando assim os solenes avisos que receberam de Moisés antes de entrarem em Canaã. Deuteronômio 8, versos 11 a 20. Verso 26 a 31. Mesmo habitando na terra prometida, Israel respondeu à fidelidade de Deus com uma rebelião desobediente no tempo dos juízes. E havia um padrão de rebeldia, opressão, petição e salvação que se repetia. Ver Juízes 2, versos 10 a 19. Verso 28. Segundo a tua misericórdia, os livraste muitas vezes. Onde o pecado abundou, a graça superabundou. Romanos 5, 20. Verso 29. Obstinadamente deram de ombro. É o boi que resiste ao jugo. Israel tinha menos gratidão para com Deus do que um boi manifesta para com seu dono. Isaías 1:3. Mesmo assim, Cristo continuou a oferecer o seu jugo de mansidão aos judeus. Tomai sobre vós o meu jugo. Mateus 11, versos 28 a 30. Versos 32 a 37. Uma súplica para que o Senhor, fiel aos seus concertos, reconsidere a aflição do povo, não obstante dela merecedor. Verso 33. Tu és justo. A execução das maldições no decurso da história de Israel estava em perfeita harmonia com o princípio da justiça divina alicerçado na aliança mosaica. Esdras 9, 9. Versos 34 e 35. Os líderes, reis, filhos de reis, governadores, sacerdotes, chefes de tribos ou famílias foram citados como especialmente culpados. Verso 36. Somos servos. A força do argumento é: na terra prometida, outrora isenta aos nossos pais, passamos a ser servos do Império Persa, ao qual pertence o fruto da terra com que nos prometeste abençoar. Verso 37. Estamos em grande angústia. Essa confissão é semelhante ao Salmo 106, no seu plano e nos seus pormenores, mas não tem o grau de sublimidade do louvor a Deus. Chega, porém, a confessar que Deus é justo e o povo rebelde, e a suplicar humildemente por libertação. Verso 38. Aliança fiel. Essa aliança escrita, a qual cada líder foi convidado a anexar seu selo pessoal, está detalhadamente apresentada em capítulo 10, versos 29 a 39. Deus se agrada quando seu povo arrependido faz um concerto com ele. 2 Coríntios 5, versos 18 a 20.